Beleza, galera? Boa noite. Boa noite a todos vocês que estão aí conectados conosco, conectados aqui com o canal Educação. Eu sou o professor Técio Câmara, satisfação enorme estar com vocês. Olha aqui, ó. Já tá aqui já, ó. Ó, deixa eu ver aqui, ó. Pronto, tá aqui. Deixa eu baixar mais aqui, ó, para ficar melhor. Tá aqui, pronto. Aqui. Bom, galera, nós vamos começar a partir de agora a nossa aula de biologia, tá? Trabalhando aí os conteúdos da segunda série do ensino médio, conteúdo extremamente importante para o Enem. Não há a menor possibilidade do Enem não cobrar isso aqui na prova de biologia. Não tem a menor possibilidade. Então, você ir para uma prova de Enem, tá? Se você chega na prova do Enem, não, eu vou fazer a prova, não estudei nada relacionado a questões ambientais. Não estudei. Pois, meu amigo, sinto informar a você que é complicado demais você fazer essa prova sem perder aí pelo menos umas 4 questões. Professor, de onde é que o senhor está tirando essa ideia? Não sou eu não. Não sou eu. Se você pegar, por exemplo, as provas do Enem, faz o seguinte, eu vou te dar um caminho até mais fácil. Não pega a prova do Enem não, sabe por quê? Porque tu vai ter que catar uma a uma, questão a questão. Faz o seguinte, para o caminho ser mais curto, pega aí no Google, né? Faz o seguinte, coloca assim, ó, questões de biologia mais cobradas no Enem. Ou então bota assuntos de biologia mais cobrados no Enem. Faz isso. Tá certo? Por que eu estou dizendo isso? Porque se você fizer isso aí, lá no Google, um dos conteúdos que vão aparecer aliás, eu vou refazer minha colocação. Não é um dos conteúdos que vão aparecer, é o conteúdo que vai aparecer. Com maior proporção, sem dúvida, são as questões ambientais e de sustentabilidade. Isso é extremamente importante. Tá? Professor, qual é o objetivo da nossa aula de hoje? Reconhecer que algumas atividades da cidade e do campo colaboram com a poluição da água, com a poluição do solo, do ar, sensibilizando-os sobre a necessidade de uma mudança de hábitos imediata que garanta a sustentabilidade do planeta. Belezinha? Tranquilo, então. Importante demais para você entender aí esse conteúdo. Não tem dificuldade nenhuma. E a primeira imagem que eu coloco para vocês, que eu trago para vocês aqui, e é muito importante, tá? Então, é dessa imagem aqui da poluição energética. Você sabe por quê, pessoal? Porque poluição nós temos de todo tipo que você imaginar. Todo tipo que você imaginar tem poluição. Não tem aí como, tem a menor possibilidade de você dizer que não conhece, não sabe sobre poluição, tá? Então aí é algo assim, praticamente impossível você dizer que não conhece sobre poluição. Não precisa conhecer muito não, gente. Tá? Pode acreditar, não precisa conhecer muito. Basta que você tenha um leve conhecimentozinho
tá? Na área mínima de poluição. Mínimo de conteúdo. Beleza, Yara. Então vamos lá. Primeiro ponto que é aí super importante, tá? Extremamente importante aí. E aí, se você observar, você tem nesse ponto a energia, as fontes, e aí no Brasil nós temos uma vantagem que eu vou colocar para vocês daqui a pouco, mas você tem aí energia que são mais poluentes e tem aquelas que são menos poluentes. Tem aquelas energias que destroem o meio ambiente, né, seja durante a sua extração ou o que quer que seja, tá? Mas você acaba poluindo mais fontes que são bem mais preocupantes. E é exatamente sobre essas tais fontes energéticas que nós temos aí. Esse é o principal ponto. Acho que o mais importante de todos, sem sombra nenhuma de dúvida. Então vamos raciocinar um pouquinho aí. Muitas vezes, junto com esses problemas ambientais, está aí associada uma coisa chamada menor eficiência. Quer dizer, nem sempre isso vai ocorrer, mas muitas vezes sim. É que, na verdade, se você for parar para analisar a questão energética, isso é muito importante. Porque nós temos fontes de energias que são extremamente poluidoras. Extremamente poluidoras. Fontes, assim, absurdamente poluidoras. Como, por exemplo, sem dúvida nenhuma, a mais poluidora de todas é a energia nuclear. Isso aí ninguém nem discute, tá? Então observe uma situação como essa. Vamos pegar aqui, por exemplo, por falar em fontes poluidoras e etc., a questão da intervenção do ser humano na natureza. Nós vamos falar, portanto, da intervenção humana na natureza. Quais fatores colocam o nosso planeta em risco? Cara, nós temos muitos fatores. Eu elenquei para vocês aqui o quê? 4 deles. 4 fatores aqui. A poluição, e aí poluição, cara, pode ter sim, aliás, pode ter não, né? Tem de vários tipos. O desmatamento, que aliás, juntamente com as queimadas, tem colocado o nosso país no cenário internacional muito mal visto, né? Por sinal, muito mal visto mesmo. Nesses últimos anos, a gente tem visto que o Brasil, internacionalmente falando, não tem tido uma imagem das melhores. Não tem tido a imagem das melhores. Mas por quê, professor? Por uma razão simples. É que, na verdade, a intervenção humana aí, né, nesse caso, desmatamento e queimadas, cara, desmatamento, zero possibilidade dele ser que não tem intervenção humana. Zero. Então é 100% intervenção humana. E as queimadas, tirando os pouquíssimos, raríssimos casos em que elas acontecem de maneira não criminosa, não antrópica, tirando aí as raríssimas circunstâncias em que isso acontece, você tem o resto todo provocado por intervenção humana. Todo o resto provocado por intervenção humana. Então, assim, fica complicado demais
a gente achar que não tem a presença do ser humano aí. E por essa razão, o Brasil tem perdido muito no cenário internacional sobre isso. Muito. Mas muito mesmo. Além disso, você tem a extinção de espécies. Essa eu posso atribuir a fatores naturais, muito embora, né, na sua maioria são fatores naturais, muito embora nós temos também a presença humana, o desmatamento aí, né? E as queimadas têm muito mais do que, por exemplo, a extinção de espécies. E o esgotamento dos recursos naturais. Esse 100% humano. Quer dizer, cada um desses caras aí, você precisa trabalhar um aspecto. No caso aí do esgotamento dos recursos naturais, a gente precisa falar sobre uma coisa chamada desenvolvimento sustentável. Não há mais como você trabalhar qualquer um desses fatores aqui sem que seja voltado para o meio ambiente. Não tem a menor possibilidade, né? E aí eu coloco para você um ponto importante aqui. O homem e o meio ambiente. Do lado do homem, eu tenho o ego, com G. O ego, tá aqui, ó. O ego do homem é sem limite. Do lado direito, eu tenho o eco, tá? O eco aí é outro que é preciso ser trabalhado nos dias de hoje. Precisa ser trabalhado nos dias de hoje. Se você não trabalha a questão ecológica, e aí nós temos os três, que a gente sempre fala, né? Os 3 R's: reduzir, reciclar e reutilizar. Então são 3 pontos importantíssimos aí. Reduzir, reciclar e reutilizar. Cara, nós estamos falando de ego de um lado e eco do outro. Ego de um lado, eco do outro. Galera, trata-se de uma situação que é uma briga que nunca tem fim. Mas por que não tem fim, professor? Porque o ecológico sempre vai estar do lado da preservação. Enquanto que o ego do ser humano vai estar sempre do lado de satisfazer a sua vontade. O eco ecológico tem a questão do todo como unidade, como uma unidade. O todo como unidade. E o eco, isso é o eco, né? E o ego, o homem no centro da natureza, quer dizer, o homem é capaz de mexer, intervir, fazer o que quiser, e não tem problema nenhum. Como se nós não tivéssemos consequências. Tudo isso tem consequência, gente. Tudo que se faz no meio ambiente tem consequência, boa ou ruim. Quando vem o ser humano, infelizmente, na maioria das vezes, são consequências ruins. Então, o meio ambiente não é somente a natureza, mas sim onde quer que nós vivamos. É todo lugar no qual possa existir a relação entre os seres vivos e os não vivos. Se poluímos a natureza, estamos nos poluindo. É por isso que muitas vezes eu digo, olha, eu não acredito mais no ser humano. Mas como assim, professor? Não acredita mais no ser humano? É que quando a gente fala de natureza, o ser humano estando presente, indiscutivelmente, nós vamos aí falar sobre um ponto importante. Que ponto importante é esse? Indiscutivelmente, meu amigo, o homem ali presente no meio vai ser sempre aquele cara que acha que pode fazer absolutamente tudo e não ter problema nenhum. E as coisas não são assim. Né? Elas não são assim.
Conceitos importantes para a gente ter um mundo melhor. Bom, evidentemente que tudo passa por uma coisa chamada responsabilidade ambiental. Responsabilidade ambiental. Professor, mas por que responsabilidade ambiental? Nada hoje pode ser feito sem responsabilidade ambiental. Nada, absolutamente nada. Nada pode ser feito sem responsabilidade ambiental. Mas, infelizmente, nós ainda estamos num mundo em que o ego do ser humano prevalece, infelizmente. Isso vai acabar, gente, porque ou acaba o ego ou acaba o eco. Ou acaba o ego do ser humano ou o meio ambiente vai embora. Então, ó, nas últimas décadas tem se falado muito acerca da temática da preservação ambiental. Sem dúvida. Conceitos que sempre vão estar presentes. Desenvolvimento sustentável. Responsabilidade socioambiental. E aí essa pergunta que eu tenho uma resposta, pelo menos na minha cabeça, de maneira muito clara. Resposta, não. Será que finalmente o homem começa a ver, perceber que faz parte do meio em que vive? Resposta, na minha opinião, não. Porque se ele tivesse observando isso, com certeza absoluta, tá? Você não teria tanta coisa feita pelo ser humano. Mal feita, né? Pelo ser humano. Então, evidentemente que não. Pelo menos na minha opinião. Lembra que eu falei da questão dos 3 R's? Então tá aqui, ó. 3 R's aí, ó. É o reduzir, reutilizar e reciclar. Só que para isso, pessoal, é imprescindível que nós possamos fazer a coisa da maneira correta. Do que o senhor está falando, professor? Vamos lá. Pessoal, há um tempo atrás, eu precisei aqui num grande supermercado, ali na Avenida Presidente Kennedy, na Zona Leste. Eu fui lá para comprar uma resma de papel lá para casa. E aí eu, chegando lá, procurei ali os colaboradores, né? E uma delas, das pessoas que lá me atenderam, disse, olha, você vai encontrar na seção tal. E para lá eu fui. Cheguei lá, realmente tinha muita resma, muitos modelos e tal, marcas. E eu achei uma bem legal, que é aquela reciclada. Realmente é uma resma bem bacana, né? Pode ser utilizada de maneira muito, muito bacana. Aí, fui ver o preço, não tinha, chamei a colaboradora lá. Foi lá e disse, olha, o preço desse aqui, vamos supor, eu vou inventar aqui, mas só para você ter uma ideia de proporção. Enquanto a resma branca, normal, essa aqui a gente compra normal, custaria algo em torno, sei lá, de R$20, a outra, a reciclada, né, seria 35, quase o dobro. Aí deixa eu te fazer uma pergunta. Quem, né, a não ser que esteja com dinheiro sobrando, e esse não é o meu caso, e eu tenho certeza não é o caso da maioria da população, a não ser essas pessoas que tenham muito dinheiro sobrando, iria comprar uma resma reciclada de 35, podendo comprar uma branca de 20. Né? Então, assim, gente, eu estou querendo dizer
Porque se é para gente reciclar, se tem, portanto, a ideia de reciclar, pois que façamos de maneira que você tenha aí um valor que possa ser praticado de modo a oferecer a opção para o cliente de comprar a reciclada. Porque, meu amigo, não faz sentido o cara pagar mais caro por uma reciclada. Ah, mas é porque o processo de reciclagem ainda é um processo muito caro, ainda é um processo que requer um cuidado muito grande, né? Quer dizer, não é um processo em larga escala, por isso se torna mais caro do que o normal. Tudo bem, que você diga isso tanto que você quiser. Mas não poderia aí entrar o governo? Eu não sei se através de uma lei federal, que também pegasse estados e municípios, onde os impostos de produtos oriundos de reciclagem fossem zerados. Para quê, professor? Para que pudesse ser dado um valor mais baixo, ao menos a competir em pé de igualdade com os demais. Eu não estou nem dizendo ficar mais barato, o que seria o ideal. Mas pelo menos ficar em pé de igualdade ali, não é? Num valor que pudesse ser praticado, de modo que alguém, ao chegar ali, pudesse escolher, não, tem a branca e tem essa aqui que é o modelo reciclado. Como são de mesmo valor, quer saber de uma coisa? Para incentivar a reciclagem, eu vou comprar essa daqui. Não, não. De jeito nenhum. O que acontece? O indivíduo vai lá, simplesmente, e tem um valor que está quase o dobro do normal. Aí, meu irmão, desse jeito fica difícil. Tem incentivo de nada. O homem e o meio ambiente. Olha isso. Estou colocando para vocês aqui, galerinha, né? Essa questão aí do homem e do meio ambiente, para a gente poder entender mais ou menos até que ponto o ser humano participando disso, né, vai estar presente, sem dúvida nenhuma, vai estar presente, porque eu não tenho dúvida de que o ser humano presente numa situação dessa aí, meu irmão, sempre é problema. Sempre. Lugar onde o ser humano está presente, sempre é problema. Beleza? Só para a gente entender isso daí. Então, olha só. A gente nunca debateu tanto antes sobre meio ambiente, sobre sustentabilidade. Nunca. Né? O meio ambiente hoje é um dos assuntos, se não o mais debatido de todos os tempos. Realmente é um negócio complicado. Olha a galera de São Pedro aí participando. Professor, por trás de toda propaganda há um interesse financeiro. E com a reciclagem não é diferente. Muito bem, São Pedro. Muito bem. Gostei da participação aí. Concordo. Em gênero, número e grau. No caso da reciclagem não tem como ser diferente mesmo, não. Porque se você parar para analisar o interesse financeiro por trás disso, ele é muitas vezes maior do que, sabe o quê? O interesse de preservação ambiental. O interesse financeiro é muitas vezes maior do que o interesse ambiental. O cara quer muito mais ter ganho do que ter condições de ajudar o meio. Dizer, olha, rapaz,
A gente está aqui com o intuito exclusivo de ajudar o meio ambiente. Esse é o único objetivo. O ganho financeiro aqui é praticamente zero, é só para manter as coisas acontecendo. Pronto. Que, na verdade, na minha opinião, o governo devia dar o exemplo de fazer ele, inicialmente, o processo de reciclagem acontecer, na minha opinião. Mas, infelizmente, as coisas não são desse jeito, né? Infelizmente. Galera, continuando aqui. Então, quando a gente fala de interesses com relação à questão da sustentabilidade, e aí é o ponto que a gente estava tocando aqui com o pessoal de São Pedro do Piauí, a gente vê muitas vezes as coisas acontecendo. Você vê, por exemplo, os painéis intergovernamentais de conferência do clima, que são situações que deveriam regulamentar para todos os países, inclusive fazer sanções pesadas, mas infelizmente não é isso que vem acontecendo. Infelizmente. Então, meu amigo, as graves alterações climáticas, crises no fornecimento de água, devido à chuva, tudo isso são chamados de eventos extremos. Eventos extremos. E esses eventos extremos têm trazido problemas gravíssimos. Como assim, professor? Pessoal, antigamente, determinados eventos como esses, eles aconteciam uma vez aqui e a outra lá, sabe? Se discutia. Uma pessoa quando era criança e depois lá na frente, idoso, o cara chegava e dizia, rapaz, eu me lembro que na época do ano tal aconteceu uma grave enchente, um problema. Era discutido, de lembranças. Hoje, os eventos extremos vêm acontecendo sucessivamente, de maneira mais acelerada. E isso é terrível, porque tem consequências a médio e, claro, a longo prazo também. Bom, para resolver o problema, evidentemente, a gente precisa falar de uma coisa chamada desenvolvimento sustentável. Não há a menor possibilidade de falar de algo menos do que isso. Não há a menor possibilidade. Então aqui, evidentemente, é tratar de uma coisa chamada desenvolvimento sustentável. Professor, mas o que é o desenvolvimento sustentável? Gente, você pode querer dar aí o conceito que você quiser, fica à vontade. E provavelmente vai estar correto. Mas, para a gente poder entender de maneira mais adequada, seria você poder fazer uso dos recursos naturais que o planeta te oferece hoje. Afinal de contas, não há como sobreviver de outra forma. Não há como, né? Não tem a menor possibilidade. Então, o primeiro ponto é esse. Sem que você comprometa as bases produtivas do planeta. Esse é o grande detalhe. É não comprometer as bases produtivas do planeta. Se você não compromete essas bases produtivas, ótimo. Porque somente assim você tem condições de gerar o que a gente chama de desenvolvimento sustentável. Somente dessa forma. Não tem outra maneira.
Isso é desenvolvimento sustentável, gente. Na prática. Beleza? Então, coloquei para vocês ali, processo de desenvolvimento que busca proteger o meio ambiente, assegurando as necessidades da geração atual sem esgotar os recursos naturais do planeta. Então, isso aí é desenvolvimento sustentável. Tranquilo? Eu acho que não tem dificuldade nenhuma de se entender isso aí, não. Não acredito que tenha dificuldade alguma de se entender isso daí. Isso é desenvolvimento sustentável, é fácil de se compreender isso. Beleza? Muito bem. Então, vamos lá. Bom, nós temos dois tipos de fontes de energia. As chamadas energias renováveis, né? A energia renovável, e a chamada energia não renovável. Professor, o que é que diferencia uma da outra? Tá bom, vamos lá então. Energia renovável é aquela cuja fonte se renova mais rápido do que o seu consumo. Beleza? Fonte de energia não renovável é aquela cuja fonte se renova mais lentamente. Vamos pegar energias renováveis como exemplo: solar, hidráulica, eólica, maré, biomassa. Não renovável, petróleo, né? Carvão mineral, gás natural. Energia nuclear é não renovável. Tudo isso que eu acabei de citar são exemplos clássicos de energia não renovável. E aí, meu amigo, eu tenho dois lugares aqui, dois pontos do lado esquerdo. Eu tenho o não renovável e o do lado direito eu tenho o renovável. Não renovável eu tenho taxa de consumo. É superior ao seu processo natural de reposição. Não é? Portanto, elas vão se esgotar. Não é nem pode se esgotar, é vão se esgotar. Carvão mineral, petróleo, gás natural, energia nuclear. Já as renováveis, essas não. Essas conseguem fazer o seu processo de renovação, né, mais rápido do que o de consumo. Tá claro isso? Olha aí a diferença. Hídrica, solar, eólica, geotérmica, biomassa, oceânica. Tudo isso. Beleza, galera? Show de bola? Eu acho que isso daí tá bem claro para todo mundo, né? Não tem dificuldade nenhuma, não. Vocês vão ter uma surpresa positiva com relação ao Brasil no que diz respeito à questão da energia. Então vamos ter uma surpresa aqui. É essa aqui, ó. Galera, e aí, eis a minha maior razão de indignação do porquê que a energia no Brasil é tão cara. Por que a energia no Brasil é tão cara? Não dá para entender isso. Perceba uma coisa. Perceba uma coisa. Vou botar aqui o marca-texto para você entender. Isso aqui é a matriz energética brasileira. Olha isso. 82,5%. 82,5% da energia brasileira, da matriz energética brasileira, matriz elétrica, tem como fonte a energia que é o quê? Renovável. 82,5%. Enquanto no resto do mundo, 24,1% é que é renovável. Dá para compreender isso? O mundo tem
75, opa, deixa eu voltar aqui. Aqui e agora marca texto, amarelinho. Aqui, ó. 79%, olha isso. 79%. Fazer de novo aqui. Marca texto, pronto. 79% do resto do mundo, 75,9% é que tem de energia renovável. Não renovável, somente 24,1% é renovável. Quer dizer, o Brasil está na frente e muito. Porém, olha só essa colocação aqui. Bom, aqui primeiro o Brasil se destaca na geração de energia elétrica de forma limpa. Porém, olha isso aqui que eu estou colocando. Mesmo com a abundância de fontes renováveis, a matriz elétrica brasileira ainda é subutilizada, pois o país possui grande dependência do petróleo e de seus derivados, principalmente no setor de transporte. Principalmente no setor de transporte. Cara, é impressionante o nível de subutilização da matriz energética elétrica brasileira. Olha aí o que foi que eu coloquei lá para o restante do mundo. As usinas termoelétricas, olha o que eu estou colocando, são atualmente as grandes responsáveis pelo suprimento de energia elétrica no mundo. Preste atenção. Energia elétrica no mundo tem como principal fonte as termoelétricas. Certo? Então, coloquei isso daqui lá no quadrinho verde. No Brasil, toda vez que se aciona as termoelétricas, eles cobram bandeira adicional. Ou essa bandeira adicional vai só lá para casa? Eu acho que não. Eu acho que vai para conta de todo mundo. Toda vez que tem que acionar uma usina termoelétrica. Ah, porque termoelétrica, energia é mais cara e tal, e tal, e tal. Tá certo. Então agora eu tenho, ao invés de uma, duas perguntas. Primeiro, por que o Brasil tem uma matriz elétrica tão sustentável, 82,5 contra 24,1 do restante do mundo, e a energia é tão cara? Segunda pergunta, por que o resto do mundo tem como principal fonte as termoelétricas e a energia é mais barata do que no Brasil? E toda vez que nós precisamos acender uma termoelétrica, ligar uma termoelétrica, é cobrado uma bandeira adicional. Eu realmente não consigo entender isso. Confesso para vocês que eu não consigo entender. Pois então o Brasil é muito incompetente de ter uma matriz elétrica tão, vamos dizer, renovável e não conseguir fazer com que ela seja uma matriz que gere valores menores para a conta de energia do seu povo. Confesso para vocês que eu não consigo entender isso aí. Não consigo. Matriz elétrica brasileira, olha isso. Aqui é bem variada, né? A hídrica, né, que é o maior percentual, são as hidrelétricas. 3,9%. Daí vem as eólicas. E aqui se destaca o Nordeste. Solar ou fotovoltaica, 1.414 megawatts, 8,1%. E assim vai, gás natural, e assim vai até o finalzinho. Então nós temos valores aí, onde no Brasil você tem percentuais bastante variáveis. Volta para mim, por favor, Yara. Galera, nós vamos para o intervalo agora, 3 minutos, e eu volto logo na sequência. Até já.